A decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou na semana passada dividiu a opinião de especialistas ouvidos pela nossa reportagem. O novo entendimento dos ministros muda regras na cobrança de impostos e pode obrigar empresas a pagar tributos, mesmo sendo isentas por decisões definitivas da Justiça no passado. Que jogo é esse que opõe tributaristas e o Supremo Tribunal Federal? É como se, quando você estivesse saindo do estádio, de repente o juiz jogasse de volta a bola para o meio-campo, apitasse, e o pessoal que estava ali saindo indo para o vestiário desse um chute, fizesse um golaço e mudasse o placar do jogo. Se você for num cassino e fizer uma aposta, você está num quadro de insegurança jurídica. Você pode ganhar ou pode perder. De modo que, a partir do momento em que o Supremo disse que o tributo é devido, quem não pagou fez uma aposta. E aí, eu lamento. O jogo foi disputado no Supremo Tribunal Federal, que discutiu se deveriam ser mantidas ou não sentenças judiciais que livraram empresas de pagar tributos, como a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL. Na década de 1990, empresas entraram na justiça pedindo para não pagar a contribuição por entenderem que ela era inconstitucional. A justiça deu ganho de causa às companhias em todas as instâncias, ou seja, as decisões eram definitivas. Só que em 2007, o STF mudou o entendimento e a contribuição se tornou constitucional. A partir daí, as empresas se dividiram em dois grupos: o grupo das que pagam a CSLL e o grupo daquelas que ganharam na justiça o direito de não pagar a contribuição. Porém, na semana passada, o STF decidiu que, a partir do momento em que a CSLL se tornou constitucional, todas as empresas, sem exceção, têm que pagar a contribuição, mesmo aquelas que haviam garantido na justiça o direito de não pagar. E a decisão do STF vale para qualquer tributo. Os ministros julgaram que decisões definitivas sobre questões tributárias perdem a eficácia se depois houver uma decisão contrária do STF. O argumento dos ministros foi que isentar apenas um grupo de empresas do pagamento de um tributo desequilibra a concorrência entre companhias de um mesmo setor. Só que os especialistas estão discutindo se essa decisão não viola uma regra do direito, a de que o resultado de um julgamento já encerrado na justiça, quando não cabe mais recurso, é definitivo. Ele vira o que no jargão se chama de coisa julgada. Enquanto essa coisa julgada é relativizada e você permite a quebra dela, o que na verdade acontece é uma fragilidade da segurança que os cidadãos, e principalmente nesses casos as empresas e principalmente aqueles que investem nas empresas, vão começar a ter. Porque apesar de você ter toda essa garantia de cumprimento das decisões judiciais, de você se curvar à decisão dos juízes, dos tribunais, se o Supremo discordar, discordado está. Não é nenhuma relativização da coisa julgada, é que a coisa julgada ela vale enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas. De modo que a regra geral é, quando o Supremo decide que um tributo é devido, a partir dali todo mundo tem que pagar. Podemos dizer que esta decisão ela cria mecanismos para um tratamento uniforme entre todas as entidades ou todas as empresas de um determinado segmento. Então, eliminando com isso distorções concorrenciais segmentais. A decisão do Supremo tem outro ponto polêmico. Além de obrigar as empresas isentas a pagarem o imposto, o STF determinou que o tributo não recolhido em anos anteriores também precisa ser pago. Só no caso da CSLL, os advogados calculam perdas bilionárias. Tem casos de empresas que não pagam certos tributos desde 2007, por exemplo. Seria bastante complexo e bastante custoso ter que pagar agora 16 anos de tributos que não foram pagos por força de uma decisão válida e com juros ainda, que acaba sendo um custo bastante relevante para os contribuintes. A partir de 2007, ninguém mais tinha dúvida de que aquele tributo era devido. E que a coisa julgada não protege as relações de trato continuado, porque elas se resolvem ano a ano. As empresas, como regra geral, se eu fosse um empresário, mas as empresas certamente deveriam estar provisionando ou depositando esse dinheiro enquanto não se esclarecia. Quem não se preparou fez uma aposta no escuro
sem head, sem estar calçado, e aí, enfim, a gente assume os riscos das decisões que toma. O que o Supremo poderia ter feito seria passar uma régua, falar, olha, daqui para frente você vai pagar porque a sua decisão não vale mais, mas o que você deixou de pagar naquele período anterior, com base numa decisão, você está garantido e protegido de uma cobrança que você não estava esperando.